Olá pessoal, mais uma vez com vocês aqui no curso sobre a Lei de Atendimento Prioritário. Agora nós vamos começar efetivamente a estudar os artigos da lei. Eu falei para você aí na aula inaugural que é interessante você ter um bloquinho ou um editor de textos que você possa fazer as suas anotações, porque a dinâmica aqui é o seguinte: nós vamos ler juntos a lei. Eu vou comentar esses artigos da Lei 10.048 e você vai fazendo suas anotações para os seus estudos. Você que é arquiteto, engenheiro, advogado, ou servidor público, ou até mesmo está prestando alguma prova de concurso, é interessante que você faça as suas anotações para que você não se perca. E lembre-se sempre de pegar do site do Planalto a lei, porque ela está sempre atualizada, ok? Então vamos lá. Lembrando que na primeira aula eu falei que eu vou usar fone porque eu tenho baixa visão, então eu uso um leitor de tela chamado NVDA para que ele possa ler a tela para mim e eu possa falar com vocês. Então eu estou com um fone de ouvido, tá? Usando um computador para que eu possa ouvir aí a lei e falar para vocês o que está escrito na tela. Eu peguei essa lei e joguei no meu editor de texto. Tá? Eu peguei a lei do Planalto, no site do Planalto, e joguei direto no editor de texto. Tá? A lei de atendimento prioritário, ela data do ano de 2000. Tá? E é uma lei que tem apenas 8 artigos. Então lembre-se, uma coisa importante, primeira dica para você, é a lei de atendimento prioritário, não é a lei de atendimento exclusivo. Então é uma diferença muito grande entre você ter uma prioridade e você ter uma exclusividade. A Lei 10.048, ela prevê o atendimento prioritário. Tudo bem? Então vamos lá. Lei 10.048, Lei 10.048, de 8 de novembro do ano de 2000, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o meu leitor. Você vai perceber que logo no começo da lei, nós temos 2 regulamentos. Olha que interessante, é uma lei que foi regulamentada 2 vezes. Tá? E você logo no artigo 1º você já consegue observar isso. Tudo bem? Então ela dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica e dá outras providências. É isso que é o que dispõe a Lei 10.048. Tudo bem? Então vamos lá, o artigo 1º. As pessoas portadoras de deficiência física, os idosos com idade igual ou superior a 65 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por criança de colo terão atendimento prioritário nos termos dessa lei. Perceba que esse artigo 1º, ele fala ainda em portadores de deficiência e também fala na idade do idoso a partir de 65 anos. Tudo bem? Logo abaixo você já vê o artigo 1º modificado e nós vamos ver por qual lei. As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60, já está mudando aqui, anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário nos termos desta lei. Essa lei, esse artigo foi modificado pela Lei 10.741. Deixa eu confirmar aqui o número. É isso mesmo, 10.741, de 2003, ou seja, ela é de 2000, e nós tivemos a primeira modificação, a primeira regulamentação dela, que na verdade nem foi uma regulamentação específica, aqui foi só uma modificação, tá? Que foi a Lei 10.741 de 2003. Então ela não foi uma regulamentação, ela só foi uma alteração no artigo 1º. E agora, novamente, o legislador traz uma alteração já aí pela Lei Brasileira de Inclusão. Vamos lá. As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos
terão atendimento prioritário, nos termos desta lei. Essa redação, ela foi modificada pela Lei Brasileira de Inclusão, tá? Então, é importante você entender que aqui, o que mudou nesses artigos? Mudou que nós temos aí o nome portador de deficiência para a pessoa com deficiência, os 60 anos, já que a Lei 10.741 trouxe em 2003 para 60 anos, foi mantido aí pela Lei Brasileira de Inclusão, e ele também agregou aqui os obesos, não tinha, e o legislador colocou na Lei Brasileira de Inclusão, trouxe essa modificação aí para a Lei de Atendimento Prioritário, ok? Então, pensa que um artigo foi modificado duas vezes, uma vez em 2003 e outra pela Lei 13.146 em 2015 e começou a sua vigência, a Lei Brasileira de Inclusão, em 2016. Tudo bem? Então, esse foi o artigo 1º. Vamos aos comentários que eu anotei aqui já para você, para facilitar o nosso estudo. Mudança da terminologia de portadores para pessoas com deficiência. Lembre-se, essa mudança ela não veio com a primeira lei, que foi a Lei 10.741 em 2003, não veio, ela já veio com a Lei Brasileira de Inclusão, 13.146 de 2015. Então, uma mudança na terminologia, tá? Alteração da idade dos idosos de 65 para 60 anos. Então, isso também veio já na primeira modificação, na Lei 10.741 já modificou a idade dos idosos de 65 para 60 anos, ok? E a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, incluiu nesse rol os obesos, tá? É interessante você conhecer a Lei 13.146 de 2015, que é também chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira da Inclusão, porque ela traz a diferença entre pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida. Pessoa com deficiência traz deficiência intelectual, deficiência física, deficiência sensorial, né, que é auditiva, visual ou múltipla. E as pessoas com mobilidade reduzida são idosos, obesos, gestantes, lactantes, tá? E é por isso que o legislador trouxe essa alteração já no artigo 1º da Lei de Atendimento Prioritário, ok? Vamos lá, vamos a mais um artigo. Artigo 2º. As repartições públicas, empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato, tá? Olha que interessante isso. Eles são obrigados, ou seja, o poder público é obrigado a dispensar atendimento prioritário às pessoas tratadas aqui nessa lei no artigo 1º, tá? Parágrafo único. É assegurada em todas as instituições financeiras a prioridade de atendimento às pessoas mencionadas no artigo 1º. Olha que interessante isso. O legislador trouxe no caput do artigo 2º que os órgãos públicos, concessionários de serviço público são obrigados a dispensar atendimento prioritário. No seu parágrafo único, ele fala que todas as instituições financeiras. Nós entendemos que todas as instituições financeiras são instituições públicas e privadas. Mas aqui o artigo fala dos órgãos públicos. Então, há um problema aqui que a interpretação jurídica. Será que o legislador quis dizer realmente todas as instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas, ou apenas as instituições financeiras públicas, porque o caput se refere ao poder público? Então, aí é uma pequena confusão do legislador, tá?
Então, você pode se deparar com uma situação onde o poder público ele é obrigado, independente de qualquer coisa, porque o caput já fala sobre os órgãos públicos, eles dispensarem atendimento prioritário, e você tem também o parágrafo único falando das instituições financeiras, ou seja, pública, nós temos certeza que necessitam de dispensar atendimento prioritário. As instituições privadas, elas vão por analogia, e eu acredito que elas devam ter também aqui dispensar atendimento prioritário, tá? Nós sabemos que a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, ela tem um poder muito grande sobre a questão das regras para as instituições financeiras. Então, eu já sei que existem regras na FEBRABAN que exigem que os bancos tenham atendimento prioritário, por isso que hoje você vai no banco, todos eles têm o guichê de atendimento prioritário. Então, é uma lei, é um artigo que traz no início um pouquinho de confusão, mas nós acreditamos que eles têm que ser, o que é bom para um, tem que ser bom para todos. Então o governo não iria fazer algo que o benefício seria apenas para os bancos públicos, mas também ele faria para os bancos privados, ok? Então vamos lá, mais um artigo. Artigo 3º. As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Interessante esse artigo porque o legislador, lá no artigo 1º, ele trouxe essa diferença de portadores para pessoa com deficiência e incluiu os obesos. Mas no seu artigo 3º, ele não trouxe essa mudança. Continuou portadores e não colocou os obesos na questão dos ônibus, do local do assento prioritário. Então, essa situação pode gerar uma grande confusão. Por quê? Porque nós entendemos que a Lei Brasileira de Inclusão ela é ampla e ela garante todos esses benefícios às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Mas a Lei de Atendimento Prioritário, mais um probleminha aí do legislador, que não trouxe uma mudança ampla, só mudou o artigo 1º, mas nós entendemos que, como ela trata o artigo 1º como um conceito, traz como um conceito de atendimento prioritário e para quem, entendemos que todas as pessoas que estão no artigo 1º, como também os obesos, os idosos, as pessoas com deficiência, também são abrangidos aqui pelo artigo 3º e demais artigos que tratam também aí de portadores. Nós já sabemos que a diferença agora é pessoas com deficiência. Legal? Então, até agora nós vimos 3 artigos com diversas considerações e anotações, e eu espero que você esteja fazendo as suas anotações e desfrutando legal aí do nosso curso. Eu te espero na nossa próxima aula. Valeu, pessoal, até breve.